A CCB, ela é uma seita, agora não tem como mais escapar, mano. Vou mostrar aqui pra você um vídeo de um pastor onde ele faz muita confusão sobre cristologia, divindade de Cristo, comete muitas heresias. O trem, mano, na CCB tá muito complicado. Nós vamos assistir aqui nesse vídeo, então bora lá. Antes, like, se inscreva e vambora. Nem Moisés, ninguém consegue chegar perto de Deus se Cristo não intermediar esse diálogo. A bem da verdade, Deus nunca se manifestou Ele mesmo ao ser humano, nunca. Ah, mas no Antigo Testamento fala, Deus falou, fala, mas não é propriamente Deus não. Cara, aqui ele primeiro começa acertando, depois ele já vai lá e erra. Ele falar assim que ninguém consegue chegar até Deus se Jesus não ficar no meio. Verdade, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Beleza, tá certo, amém. Aí depois ele erra falando que Deus nunca se manifestou ao ser humano. Mentira! Cristo se manifestou ao ser humano e Cristo é Deus. Aqui parece então que ele não acredita que Jesus é de fato Deus, né? Ou que Jesus é um Deus menor, ou é um Deus diferente do Pai. Eu não sei o que ele acredita, mas por essa frase aqui dá a entender que é isso, né? Mas é mentira. Sim, Deus se manifestou ao ser humano de forma plena na pessoa de Cristo Jesus. Aí depois ele fala assim que no Antigo Testamento, Deus nunca se manifestou, ele apenas falava. Mentira, a gente via muitas manifestações de Deus no Antigo Testamento de formas teofânicas, em formas de teofanias. Você consegue ver isso aí em diversos locais da Bíblia no Antigo Testamento, então o cara aqui em 30 segundos de vídeo consegue errar 2 vezes e acertar uma. Né? Vamos continuar aí. No princípio era o verbo, é Cristo. Cristo que se manifestou. O homem não tem condição de ter manifestação plena de Deus nele, não tem. Aí é o que eu falei, parece que é isso mesmo, né? Ele faz a distinção entre Deus e Cristo, sendo que os três são a mesma pessoa, né? Cristo é Deus, não tem essa distinção, não tem essa separação que ele faz aqui. Isso é um erro teológico muito grave, que já foi combatido nos primeiros séculos de cristianismo, mas a CCB e esse cara aqui parece que não entende isso. A gente tem que entender que o verbo era Deus. Deus e Cristo são diferentes como pessoa, eles têm funções diferentes, mas na sua essência eles são a mesma pessoa, não se misturam, não se dividem, são a mesma pessoa. Isso é trindade, não dá para compreender, é um buraco muito mais fundo aí que a gente não consegue compreender, mas é assim que funciona, né? E ele parece que não entende isso. Teremos só quando estivermos na glória. Foi Cristo. O verbo é a palavra. E a palavra é Cristo. Então lá no céu, Cristo tem assento permanente e constante, antigo. Por isso que fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui vem uma dificuldade nossa, entender isso. Cristo é Deus, ou Deus é Deus e Cristo não é Deus? Não, isso não tem dificuldade. Isso não tem muita dificuldade de entender não, ô ancião, tá ligado? Isso é... Cristo, ele é Deus. Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Isso é bem claro. 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Os 3 são um só. Então, sim, Cristo, ele é Deus. Ele precisava ser Deus. Cristo só pôde perdoar os nossos pecados porque ele foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, porque ele era Deus, né? Ele é Deus. Então, isso não tem muita dificuldade, não. O texto é claríssimo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nisso não tem dificuldade nenhuma. Cristo, ele é Deus. Ele tá botando dificuldade aqui. Isso não é difícil, não. Isso é difícil para testemunha de Jeová, para esses hereges aí, mas para nós é bem fácil, tá? Deus é Deus. Cristo é o Filho de Deus. Mas ele é parte integrante de Deus, com tal comunhão que ele se faz como Deus também. É com tal plenitude de comunhão que olhar para Cristo é olhar para Deus. Ele fala assim: quem me vê a mim, vê meu Pai. Não, Cristo fala isso, quem vê a mim vê o Pai, porque ele é Deus.
Parece então que mano, eu não sei o que esse cara tá pensando. Parece que ele não crê que Jesus, ele é Deus assim como o Pai. Ele é um Deus menor, ele é um Deus muito próximo do que Deus também é, mas mesmo assim não é. Não sei, velho, eu não tô entendendo o que esse cara tá falando. Eu não sei onde é que tá querendo chegar, não. Mas só sei que tá errado, velho. Pelo amor de Deus. Quando Cristo fala que enviar a mim ver o Pai, é porque ele é Deus, tá ligado? É porque ele é Deus. Não é porque ele está ali muito próximo de Deus, então se você consegue ver ele, você vê. Não, é porque ele é Deus mesmo, entendeu? É por causa disso. Não é a feição daquele judeu que ele falava, porque aquele homem judeu já morreu. Ressuscitou, mas aquele corpo não subiu aos céus. Carne e sangue não pode entrar na glória, irmãos. Aquele corpo foi desfeito, só foi mostrado aos discípulos por um testemunho de fé. Ah, meu Deus, cara, olha isso, mano. O cara negou até que Jesus ressuscitou corporalmente, cara. E ele ainda reduz aquela experiência que Tomé teve de tocar nas feridas, né, e tal, como sendo uma... Ah, não é só pra mostrar ali mesmo, né, só pra uma experiência de fé. Gente, não, tá? Jesus, depois de ter ressuscitado, ele ressuscitou corporalmente, ele foi assunto aos céus corporalmente. Meu Deus, velho. Acho que é consenso de toda a cristandade que isso aconteceu de fato. Claro, na palavra de Deus, é consenso da cristandade que Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu de forma corpórea. Então, é bem claro, mas o cara fala, não, aquele corpo material foi desfeito e sei lá se subiu só o espírito, só a alma, eu sei lá. Eu vou entender a cabeça de herege, cara. Mas, irmão, o que me deixa mais abalado é porque, tipo assim, se isso daqui tá sendo dito num culto, transmitido e tudo mais, eu fico pensando o que ocorre nos bastidores da CCB, tá ligado? O que rola ali de heresia, de erro teológico, doutrinário, nos corredores da CCB. Se isso daqui, um trem desse nível testemunho de Jeová, tá sendo transmitido pro mundo todo, meu filho, imagina o que rola nos gabinetes, hein? Meu Deus do céu, cara. Mano, isso aqui é inacreditável, velho. Lá no céu não sobe carne nem sangue. E nem Cristo estaria restrito num patamar tão baixo assim. Não é? Quem me vê a mim, quem enxerga o que está dentro de mim, aos poucos vai percebendo a minha intimidade com meu Pai, e minhas palavras revelam que eu ando ligado constantemente com Ele. Ah, mano, caraca, realmente. Ele não acredita que... Ele não crê em trindade, tá? Ele não acredita que Deus e o Pai são um só, ele não acredita nisso, tá ligado? Ele acredita que Cristo e o Pai estão muito próximos ali, muito próximos. Se você vê um, você vê o outro, mas tá muito próximo, mas não é a mesma coisa não, tá ligado? Não são a mesma pessoa, são dois deuses. Parece que ele crê nisso. Um Deus maior, um Deus menor, mas tá muito próximo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Erro teológico aí, heresia das mais ferrenhas. CCB tá pra um caminho aí perigoso, né? A igreja que eu faço parte, que é a IPB, não considera a CCB como sendo uma igreja cristã, tá ligado? Eles consideram como sendo uma seita mesmo. Então, né, da IPB a gente já tem um veredito, é seita. Agora, das demais igrejas aí, o que eles acham, deixa de achar, não é problema meu. Só sei que o trem tá feio pro lado do povo da CCB, tá ligado? Então, mano, vamos tomar cuidado aí. Se você gostou do vídeo, mano, like, se inscreva, tamo junto, é nóis.